Destacar também a presença das pessoas que estão apoiando, patrocinando esse evento, da Porto Madeira Seguros, Silvio Tonelli, Thiago Torres, da Porto Madeira Seguros, também da Icatu Seguros. Sejam bem-vindos também os nossos patrocinadores. Este evento é realizado pela Associação dos Membros da Defensoria Pública, a ANDEPRO, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, e a Escola Nacional dos Defensores Públicos, ENADES, com apoio da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Para presidir esta mesa e dar sequência às atividades de hoje, convidamos o presidente da mesa, defensor público Eduardo Weimar. Para secretariar essa mesa, temos a honra de convidar o secretário defensor público Diego César dos Santos. Coordenando as atividades pela manhã, o coordenador da mesa, Dayan Saraiva. Aí o Dayan. Só para registrar também. Muito obrigado. E já destacar também a presença, não para compor agora, vai ser um momento oportuno, a presença do expositor de hoje, Dr. Flávio Rodrigues Leles. Seja bem-vindo, Dr. Flávio. Com a palavra, o presidente da mesa, para dar encaminhamentos aos trabalhos. Dr. Eduardo Weimar. Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimento a todos os colegas defensores públicos, operadores do direito aqui presentes, acadêmicos. Prazer em recebê-los aqui. O objetivo desse painel de hoje, na verdade, não é uma palestra, é um painel, uma troca de ideias sobre o direito penal, mais especificamente sobre o Tribunal do Júri. Então, tenho certeza que será bastante proveitoso, principalmente para os colegas recém-impostados, trocaremos algumas experiências do dia a dia da atuação do defensor público no Tribunal do Júri e contaremos aí com a experiência do Dr. Flávio Rodrigues Leles, que nos trará alguns casos e alguns problemas enfrentados e suas soluções, as medidas que podem solucionar os problemas que a gente vem enfrentando no dia a dia. O colega Diego vai secretariar os trabalhos e a ideia nossa é, diante da discussão aqui travada, diante das conclusões a que se chegar, a gente elaborar alguns enunciados para disseminar uma prática única, soluções únicas para todo o Estado, para a gente unificar o posicionamento da Defensoria. Então, com isso, eu já quero deixar de antemão aberto o espaço para debates, para a gente ter uma troca de ideias, para não ser um monólogo, para ser sim uma troca de ideias. Quem quiser intervir, quem quiser tirar dúvida ou trazer um outro caso prático aqui, a qualquer momento tem uma liberdade para isso. Ok. As palavras iniciais, vamos apresentar então o nosso palestrante de hoje, que tem como objetivo a participação do seminário da ANADEP, também no Congresso, tratar sobre o processo penal e direito penal. Ele é defensor público da primeira defensoria do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Minas Gerais, professor de Direito Processual Penal em curso preparatório para concursos públicos e exame da OAB. Senhoras e senhores, defensor público para falar, Flávio Rodrigues Leles. Dr. Flávio, seja bem-vindo, um prazer tê-lo conosco, Tenho certeza que será de grande valia a troca de ideias que será estabelecida aqui nessa manhã. Creio que já foi passado para o senhor alguns problemas que nós enfrentamos aqui no estado de Rondônia, decorrem justamente do que foi falado ontem à noite pelo professor Hamilton, São a formação dos nossos
magistrados e do Ministério Público extremamente acusadores, isso é fato. O defensor público, especialmente no Tribunal do Júri, ele atua sozinho contra todos, é o verdadeiro um contra todos, e enfrentamos vários problemas. Há exemplo da questão do soldado de reserva, a defensoria intimada para comparecer no Tribunal do Júri. Em caso o advogado, o réu, não compareça, a gente está ali no banco de reservas. Isso é um problema, a nosso ver, absurdo. A questão da posição topográfica do defensor do Tribunal do Júri, arbitrariedades praticadas por magistrados, a falta de quesitação de tese da defesa, etc. Então, diante desses problemas, creio que a sua exposição vai nos trazer bastante luz. Então, deixo a palavra. Bom dia a todos, todas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar desse congresso, que é algo tão salutar dentro da defensoria pública. Agradecer na pessoa do Dr. André das Boas, do Dr. Ariano Kelly, e entrar em contato e viabilizar a minha presença aqui. Dizer que é uma satisfação muito grande poder trocar ideias sobre o Tribunal do Júri com colegas que atuam no Tribunal do Júri. Porque não imaginem, não acreditem, não pensem que esses problemas que vocês vivenciam aqui são sólidos. Esses problemas são vivenciados em inúmeras comarcas por esse país afora. Em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, eu trouxe aqui vários casos que nós podemos coletar de problemas assemelhados. Então é aquela mesma história de ontem, é a luta, nós temos que empenhar todos os dias, despender todos os dias em favor de um contra todo mundo. Mas esse é o nosso papel. E o extremamente importante dessa história toda é que a gente precisa de ter eventos como esses, com uma periodicidade grande, para que a gente recarregue as baterias para voltar. Porque a nossa tendência de ser cooptado pelo poder é muito grande. O que o professor Hamilton disse aqui ontem é algo da essência do ser humano. Ele se deixa tanto lutar, às vezes, tanto dar murro contra o fato, às vezes a gente desiste da luta do bom combate, nós não podemos. Então são eventos como esses que nós recarregamos as baterias para que a gente possa voltar para a nossa difícil, mas muito recompensadora luta do nosso trabalho como defensores públicos. Eu costumo dizer que o agradecimento mais sincero que alguém pode receber é o agradecimento que a gente recebe como defensor. Porque a pessoa viu, no caso do júri, ela viu, ela presenciou você, só você, naquele ambiente todo. Eu já falo isso porque eu assisti na entrevista reservada. Ele está lá escoltado por policiais militares, numa cela, na antessala do júri. Daqui para frente, ninguém mais que você olhar, ninguém mais que você conseguir ver as salas que vai entrar, está do seu lado. Certo? Ninguém. Todo mundo quer te prejudicar. Só tem alguém que pode te ajudar, que vai tentar te ajudar. Enfim, então esse é um problema que nós todos vivenciamos, vários deles, mas acredito que a gente pode tentar construir soluções. Nós precisamos construir soluções. O ponto fundamental de início é que a gente possa, a partir do que concluirmos aqui, criarmos uma atuação conjunta, criarmos um parâmetro de atuação. Isso é fundamental, porque eu não posso estabelecer, nós vamos utilizar de tal prática. Se um colega se deixa cooptar, se deixa ser nomeado para fazer o júri no dia seguinte. Se isso acontecer, não adiantou de nada a gente ter estabelecido um parâmetro de atuação. Então, serve de advogado faltoso ou sob o argumento de possível declaração de réu em defesa para o defensor assumir a defesa em plenário imediato. Até aqui estava indo bem, para assumir a defesa, advogado faltoso, a lei fala disso, o Código de Processo Penal, artigo 456, fala.
Isso não é novidade. Isso é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Nenhuma pessoa vai ficar sem defesa, nenhuma pode. Artigo 261 do Código de Processo Penal, nenhum acusado, ausente ou foragido vai ser processado ou julgado sem defensor, né? Então, agora, quando eu li a expressão assumir a defesa em plenário imediatamente, eu assustei. Eu falei, conseguiram se superar em algum lugar desse país. Como é que é isso? E aí chego aqui, fui assuntar com os colegas, e a história é um horror. Pelo que eu pude compreender, se é diferente, se tem variáveis, por gentileza me auxiliem. Mas o que eu pude compreender é que o juiz, diante de uma suspeita de que o advogado poderá não comparecer ao júri, intima a Defensoria Pública com antecedência, te diz, amigo, é com você. Se o advogado não aparecer, você vai assumir a defesa em plenário imediatamente. Te dá um prazo, né? Possivelmente, sei lá, se ele observa os 10 dias que a lei fala, mas está completamente fora de qualquer parâmetro legal para isso, porque viola a nossa independência funcional, porque viola o direito sagrado, para usar uma expressão do professor Hamilton, né? De defesa. Se o sujeito chegar lá e falar, meu advogado não veio, eu nem sei porquê, né? Plenitude, que seja. Não, o direito dele de escolher o seu advogado, é isso. Não é o direito que nós vamos defender dele lá em plenário, não, é o direito de escolha, vem antes, né? Porque ele vai chegar lá, às vezes o advogado teve um acidente de trânsito no meio do caminho, o celular acabou a bateria, não tem como avisar, e a história está toda traçada ali entre ele e o seu advogado, a estratégia, aí de repente não, é você que vai assumir uma responsabilidade por algo que em princípio vai dar errado. A chance disso dar errado, o que é dar errado? Esse réu ser condenado, porque a chance dele ser condenado com o advogado dele também existe. E aí ele vai olhar e falar assim, que cenário é esse? Eu vim para o júri, eu tinha um advogado, o meu advogado não apareceu, eu não consegui falar com ele, fizeram o júri, foi um defensor público que me defendeu, por melhor que seja esse defensor público, a culpa no inconsciente desse sujeito vai cair na sua atuação, certo? Então é algo que eu não imaginava que pudesse acontecer. Mas eu estou falando da política de defesa que nesse espaço curto de tempo não dá nem para o defensor tomar conhecimento do que está no processo. Dependendo de quando é que foi essa intimação prévia para a possível atuação supletiva, Porque nós não temos só esse paciente. lógico, né? Então, é o que eu comecei a dizer, o cenário é tenebroso. Pensando essa noite a respeito disso, porque foi basicamente ontem que eu consegui compreender a hipótese, conversando com vocês aqui. Então, o que me parece é que na hora que vier essa intimação, se é que funciona por via de intimação, dizendo da possibilidade de ter que assumir uma defesa para um júri de daqui 1 dia, 2 dias, 10 dias, que vocês recebam os autos, né, com vista, e lance a seguinte cota: com base em qual disposição legal Vossa Excelência lançou esse despacho? Qual é o dispositivo legal que fundamenta essa decisão, o despacho, enfim? Por quê? Porque ele não vai conseguir, primeiro, sair dessa sinuca de bico. Se ele mencionar que é o artigo 456, o artigo 456 não é para essa hipótese. O artigo 456 trata de uma hipótese onde o acusado chega, o advogado não comparece, não justifica, o juiz vai remarcar o júri, porque não tem como fazer o júri se o advogado dele não estiver lá, e vai dizer para ele: meu filho, no tal dia o seu júri vai se realizar, você pode trazer o advogado que você quiser, mas se você não trouxer nenhum, vai ser defendido pela Defensoria Pública, e o prazo para a marcação desse júri é de 10 dias. Aí é a forma que a lei autoriza que funcione. Então ele não pode mencionar o artigo 456, porque o artigo 456 não é desse jeito que eles estão fazendo aqui, certo? Então ele já vai se ver num primeiro problema. A segunda
questão que eu acho que é que eu tenho certeza que é fundamental, é que além de vocês unificarem, padronizarem a atuação, é preciso que haja um respaldo institucional. Isso é tudo. Ou seja, nós temos que nos reunir aqui, nós temos que criar um padrão de conduta, e passo número 2, nós temos que solicitar uma reunião, uma audiência com o Corregedor-Geral da Defensoria Pública e dizer, este é o problema, precisamos do respaldo, porque nós estamos lá na linha de frente, e o juiz quer nos colocar numa posição de joelhos, e nós vamos enfrentar, e vai chegar aqui, qual é a posição da Corregedoria? Qual é a posição da Corregedoria? Vai respaldar a nossa atuação? Pronto, se respaldar a atuação de vocês, né? Lá em Minas Gerais tivemos um caso parecido com esse, que na hora que oficiou a Corregedoria respondeu para o juiz dizendo que arquivou e que aquilo ali virou uma nota abonadora na pasta funcional do defensor público. Pergunta se ele vai oficiar mais alguma vez. Nunca mais. Nunca mais. Certo? Então, tem o respaldo. Como nós lá temos um problema mais grave, que é a questão de plenário. Uma vez o júri iniciou, pode acontecer o que for, o juiz não dissolve o conselho de sentença. Outro dia uma jurada teve uma crise hipertensiva, grave, chamaram os enfermeiros, chamaram os médicos, ficaram 2, 3 horas lá parados esperando, e o juiz não dissolveu o conselho de sentença, assim que o médico disse, olha, ela está em condições mínimas, continuou com o júri, né? Ela não deve morrer aqui, ela pode morrer na hora que o júri acabar, mas você não vai ter um problema de velar uma pessoa aqui no tribunal do júri, certo? Nosso problema lá é esse. Outro dia assumimos uma defesa depois do 422, deve ser muito comum aqui para vocês também, o advogado faz até o fim da primeira fase, quando muito faz o 422, né? Quando ele faz um favor danado para o cliente dele, ele faz o 422, daquela forma, e aí vem o juiz e marca o júri e nós vamos para o júri. Aí estou estudando o júri, tem lá a juntada de um calhamaço de comunicação, de interceptação de comunicação telefônica, sem autorização judicial. E aí abriu os trabalhos, senhor presidente, pela ordem, arguiu a nulidade, prova obtida por meio ilícito, pedi para desentranhar. Perfeitamente, doutor. Olhou lá, o promotor deu parecer contrário, era uma conversa de um sujeito que estava preso. Esse sujeito estava preso e conversando com uma pessoa em liberdade sobre o crime que ia ser julgado. Quem estava em liberdade estava contando para quem estava preso do crime. E aí quem estava preso pergunta, e quem foi que matou? Quem matou foi o fulano, e o fulano era o réu que ia ser julgado. Certo? Ao promotor não, porque essa prova é válida, porque nós estamos monitorando os presos que estão falando em celular, dentro do presídio. O juiz considerou que a prova era obtida por meio ilícito, não determinou o desentranhamento, mas mandou grampear e falou que o promotor não podia ler. Beleza, começa o júri. Aí o promotor falou, olha, eu não posso ler para os senhores, né? Mas eu posso falar o que está lá dentro. Eu posso falar o que está lá dentro. E falou o que estava lá dentro. Certo? Excelência pela ordem. Né? Utilizou a prova obtida por meio ilícito. E aí? O juiz, o que ele tem que fazer? Dissolver o conselho de sentença, porque aquele conselho está contaminado. O que a prova obtida por meio ilícito faz? Ela contamina o julgador. A lei de 2008 queria que tirasse a prova, o projeto queria que tirasse a prova e tirasse o juiz. O Lula vetou tirar o juiz, ficou tirar a prova. Certo? O juiz fica contaminado, mas ele não tem a prova para julgar. No júri não tem jeito, porque o juiz do júri não fundamenta que ele se baseou naquela conversa do promotor de justiça. Então, a nossa postura a partir de então é que, se é realizar o júri a qualquer custo, quando chegar nessa situação limite, nós vamos abandonar o plenário. Que aí não tem como continuar com o júri. Abandona o plenário. E aí busca o respaldo institucional. Vai chegar o ofício aí dizendo que o defensor abandonou o plenário porque o juiz não dissolveu o conselho de sentença. Está respaldado? Em situações extremas, estamos respaldados. O senhor falou que os juízes
realizam o júri a qualquer custo, né? Quando for favorável à acusação. Né? 2 semanas atrás, aconteceu um episódio comigo que o MP juntou interceptações telefônicas, tudo bem, tinha autorização judicial, então juntou 2 dias antes do plenário. Vista para a defesa, eu manifestei, pedido de desentranhamento da prova, em observância do prazo. Isso aqui que o juiz fez? Não, defesa, né? Foi juntado para regressivo o juiz, então, né? Para respeitar o prazo. Regressivo junta 2 dias depois. Quer dizer, é uma sacanagem, né? Eu queria ver se fosse prova pela defesa. Eu queria ser absoluta. Quer fazer o júri sem a prova. Pois é. Então, em relação à questão do soldado de reserva, eu fiquei, vou confessar para vocês, com uma preocupação muito grande em relação a isso. Por quê? Algum de vocês aqui soube de ter acontecido isto no caso do mensalão, da ação penal 470? Algum de vocês soube disso? Um réu tinha defensor público. Mas esse réu que tinha defensor público, desde o início, era um argentino, morava em Foz do Iguaçu, acusado de ser doleiro, um doleiro pequeno lá, no meio daquele tanto de remessa de dinheiro para o exterior, então ele seria uma das portas de saída. Ninguém soube de nada disso por aqui. Conversei ontem com o Raman Córdova, que é defensor público da União, né, defensor público federal, e, salvo engano, é o atual defensor público geral da União. E ele foi o defensor público que atuou nesse caso. Diz ele que mais ou menos 30 dias antes do início do julgamento do mensalão, o então presidente do Supremo, que conduziu a parte inicial do julgamento, o ministro Aires Brito, pediu uma audiência com ele na Defensoria Pública da União. E ele recebeu, obviamente, o ministro Aires Brito, e a conversa foi exatamente neste sentido. Nós estamos com receio, nós temos medo de que ocorra renúncia em massa dos advogados dos réus do mensalão para inviabilizar o julgamento, e isto geraria uma prescrição em alguns casos, até que esses réus constituíssem outros advogados, fosse marcado novo julgamento, ocorreria a aposentadoria dele, que se deu logo ali após o início do julgamento, tanto que ele votou em parte dos crimes, não votou em outra parte. E ele perguntou se a Defensoria Pública da União aceitaria assumir o papel de soldado de reserva de todos os réus do mensalão. Todos os réus do mensalão. Na cara dura, né? E aí, eu até me coloco no lugar dele, é um julgamento histórico, né? A sociedade esperando, e ele foi ter com seus pares, né? Seus colegas de administração superior, e decidiram aceitar, dando o ok. Criaram grupos, 6 defensores para cada um defensor para cada grupo de 6 réus, que ele me explicou. E isto foi divulgado no Correio Brasiliense. Isso teve uma divulgação na mídia, até para que os advogados pudessem saber disso. Por isso que eu perguntei se alguém aqui, em algum lugar, algum juiz mencionou isso para vocês. Aí eu perguntei a ele, Raman, houve alguma formalização disso? Um convênio, um ajuste, alguma coisa? Não, porque isso nos incomoda. Porque eu até usei uma palavra que eu senti que ele não gostou muito, de criar um precedente, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal faz isso, por que o juiz de Porto Velho, de Paraná, né? Ariquemes, é isso? Ariquemes, por que não vai fazer? Ué, se o defensor público geral da União aceitou, por que vocês não vão aceitar? Isso foi o meu receio, isso foi o meu medo,
mas ele disse que não houve nenhuma formalização, disse que o Supremo Tribunal Federal já solicitou isso outras vezes e eles não aceitaram, que foi um caso excepcional, o caso do mensalão, e que eles não farão isso mais. Certo? Pois não. Só uma pergunta, me veio esse questionamento. Essa publicidade que foi dada para que os advogados tomassem conhecimento, não teria sido uma manobra justamente para evitar essa demandada em massa? Claro. Né? Na verdade, o intento foi esse. O intento foi esse. Tanto é que nenhum deles renunciou. Não houve a renúncia de nenhum deles. A impressão que passou é que a defensoria está ali o péssimo da história é que não foi formalizado porque não tem no papel, mas foi noticiado e conversado e aceitado que a gente ia ficar como soldado de reserva no julgamento da ação penal 470. E aí está a diferença, talvez se o defensor-geral da União tivesse recebido uma intimação, ele teria feito uma resposta formal negando essa prática. Agora, foi pessoalmente o presidente do Supremo, né? Então, assim, é aquela questão do poder, né? Foi lá com a autoridade máxima do judiciário, que veio pessoalmente, né? Como é que eu vou dizer não para ele? Então, é complicado, mas eu acho que a gente não pode baixar a guarda. Não, pessoal, não dá para comparar, né, o tamanho da repercussão, que era o caso do mensalão mesmo, né, interesse público, tudo mais. Enfim, eu não concordo, mas eu entendo muito bem o que foi feito por parte da Defensoria Pública da União. Não queria estar na pele de ter que decidir sobre isso, né? Porque também era uma oportunidade, se você for pensar, da Defensoria Pública mostrar como mostrou, porque foi a única preliminar que foi acolhida no início do julgamento foi a da Defensoria Pública, né? Que desmembrou, todos eles queriam desmembrar, todos os advogados queriam que os réus que não têm foro privativo fossem julgados por juízes federais, que é agora o entendimento do Supremo. O Supremo evoluiu, né? Eles não mudam de entendimento, eles evoluem de um que era ruim, né? E agora ficou melhor. Então eles evoluíram para entender que agora a regra é julgar só quem tem foro privativo. O corréu vai separar, salvo, segundo eles próprios, quando os fatos estiverem tão relacionados que separar prejudique o julgamento. Mas a regra agora é o julgamento no Supremo, acredito que os tribunais vão adotar também, julgar só quem tem foro privativo, os corréus serem julgados por juízes. Enfim, era uma oportunidade, né, para a Defensoria Pública num julgamento desse, e no caso, o único réu que teve o seu julgamento desmembrado, porque foi acolhida uma preliminar de nulidade de intimação ou de citação desse argentino, foi o réu assistido pela Defensoria Pública, que, em relação a isso, teve reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Pois não. Devemos observar isso, que então a capacidade dos defensores públicos de resolver casos como esse é muito mais eficaz do que o próprio advogado que a Bruna mandou e mandou a inércia do advogado participar de um caso como esse, né? Então, os defensores públicos podem se considerar guerreiros, porque pegam uma bomba dessa em cima da hora dessa forma e conseguem resolver tudo. Bom, não vou entrar nesse mérito. O que nós estamos discutindo aqui é se deve pegar essa bomba, né? Eu acho que deve pegar a bomba nos termos do artigo 456, é o que eu defendo. Então, o que eu sugiro a vocês, para a gente, não sei se me fiz bem claro, atuação conjunta. Qual é a atuação conjunta? Recebeu a intimação, nesse sentido, de uma atuação de soldado de reserva, manifesta, requerendo ao juiz que fundamente, para que possa avaliar com base em qual princípio constitucional, com base em qual disposição infraconstitucional que está prevista essa atuação do defensor nesses moldes. Ele não vai dar resposta. E aí você vai dizer que, se acontecer a hipótese do artigo 456, a Defensoria Pública assumirá a defesa, nos exatos termos do artigo 456. Se todos vocês fizerem isso, e se conseguirem esse respaldo institucional, isso vai parar de acontecer, pelo menos com a Defensoria. Não sei como é que aqui é a questão de dativo. Lá em Minas Gerais a gente ainda tem essa praga desse tal de advogado dativo, que é o sujeito que aceita fazer aquilo que o defensor público bate de frente e diz que não vai assumir.
Então, pelo que o Dayane disse ontem, os casos estão na maioria com a Defensoria Pública mesmo, né? Então, é isso que eu penso que vocês podem discutir, sei lá, avançar nesse entendimento. E o ponto que talvez fuja, né, da nossa possibilidade é essa questão com a administração superior, com a corregedoria. Certo? Bom, uma outra questão que foi trazida, essa é de cunho mais técnico, mas não menos relevante, que é a ausência ou não formulação do quesito obrigatório, que é a pergunta: o jurado absolve o acusado. Para os estudantes que eu vejo que existem aqui, o júri foi alterado em 2008. A votação no júri era algo extremamente complexo. Os jurados, eles decidem respondendo perguntas, nós chamamos de quesitos. E das respostas dadas a esses quesitos, surge uma solução, surge uma decisão que o juiz vai anunciar, absolvendo ou condenando o réu. Para você absolver um réu antes de 2008, no caso de uma legítima defesa, era necessário que fosse perguntado se o réu se defendia de uma agressão, primeira pergunta, se a agressão era injusta, segunda pergunta, se era atual ou iminente, terceira pergunta, ou terceira e quarta pergunta, se ele usou os meios necessários para repelir a agressão e se ele usou os meios necessários de forma moderada. 5 ou 6 quesitos, né? Você vê o nível de dificuldade. Quantos aqui, eu estou fazendo júri desde 2005, eu tenho catalogados, porque eu criei uma planilha, não porque eu conto o resultado, se eu fosse contar também eu estava em depressão profunda, né? Mas é para você ter uma história, né? Eu tenho uma história no Tribunal do Júri. Eu, na quarta-feira antes de vir para cá, completei 387 júris realizados. Não é muito, mas é algo que em 9 anos eu me orgulho de ter feito. Não é igual Romário, o júri que o juiz decretou prescrição e ele contou lá como gol, não. É júri realizado do início até o final. Enfim, era dificílimo uma absolvição na legítima defesa. Quem fez júri nesse cenário, muitas vezes chegava, passava o quesito da agressão injusta, passava o quesito da existência da agressão, da injustiça da agressão, atualidade ou iminência, do meio necessário, e você perdia na moderação. Isso várias vezes. O que o legislador fez em mudança pontual do Código de 2008? Substituiu todas as perguntas, todas, grife essa palavra, todas as perguntas, por uma só. O jurado, a jurada, absolve o acusado. Então pergunta lá se o fato aconteceu, materialidade, pergunta sobre a autoria, e depois vem a pergunta se chegar a ela, porque pode ser que não reconheça a materialidade, ou não reconheça a autoria, e não vai para a pergunta da absolvição. O problema é quando tem que ir para a pergunta da absolvição. Porque o que acontece? Se vocês pegarem a exposição de motivos do projeto, que virou a nova redação do Código, no artigo 483, lá está dito: foi adotada a teoria da concentração de todas as teses defensivas. Repito, todas. Então, quando vai perguntar o jurado absolve o acusado, não está perguntando só as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Está perguntando também a negativa de autoria. Enquanto eles não tiverem essa compreensão, nós vamos ter 2 problemas. O primeiro, que é o que vocês estão vivenciando aqui, de não perguntar sobre o jurado absolve o acusado. Porque se ele não compreende que a pergunta o jurado absolve o acusado volta na autoria, porque concentra todas as teses absolutórias, ele vai entender que a autoria é um capítulo resolvido. Quando os jurados disseram sim, foi o nosso assistido que efetuou disparos, foi o nosso assistido que deu os golpes de faca, foi o nosso assistido que estrangulou. Então o capítulo da autoria está resolvido, doutor. Agora eu não vou perguntar se o jurado absolve o acusado. O senhor sustentou tese de legítima defesa? O senhor sustentou tese absolutória diversa? Não, então eu não vou perguntar. É esse o problema, em parte. Vou passar um caso aqui para trabalhar isso. Vou contar uma situação que aconteceu comigo esse mês de setembro agora, para ilustrar e o colega que vai poder trabalhar em cima dele. Em 2012, houve um júri lá em Paraná, 3 acusados, um defendido pela Defensoria Pública, que eu fiz a defesa, outros 2 advogados. Os 3 foram absolvidos.
Ministério Público recorreu. Voltou. Foi para o tribunal, Voltou. o tribunal anulou o júri em relação a um dos que tinham advogados. Voltou, segundo júri, advogado dormia na pipa, como a gente fala, né? Vazou. Defensoria, veio para a defensoria. Ok, vamos lá. Discordo brutalmente da decisão do tribunal, porque, né, e no caso específico, os jurados haviam respondido sim para a materialidade, houve crime, sim para a autoria, 4-3, detalhe, 4-3, e absolveram. Aí o tribunal entendeu que Houve contradição. Houve contradição, né, não poderia ter absolvido, se foi ele o autor do crime, não poderia ser absolvido. Ok, vamos lá para o segundo júri, né? E a minha defesa do plenário foi bater um pau no tribunal, né? Nesse ponto que tirou totalmente a liberdade do jurado, né, de absolver por sua livre consciência, enfim. E na votação foi de novo 4-3 na autoria para condenar o acusado. E no quesito da absolvição, aí o juiz, agora eu não vou fazer esse quesito, eu vou prejudicar o quesito. Excelência, o senhor não vai fazer o quesito? É isso que eu ouvi? Não vou fazer. Eu bati na mesa, levantei, saí do plenário, bati a porta, eu fiquei doido, fiquei perdi a cabeça. Eu não acreditei no que eu estava vendo. E voltei para o plenário, o senhor não vai fazer mesmo? Não vou fazer. Então, assim, é absurdo. Eu me fiquei dando risada, né? Adorando aquele circo. Vários acadêmicos assistindo ao júri, revoltados também, os acadêmicos iam falar comigo no intervalo: o que é isso? O que aconteceu lá? Como é que o juiz faz uma coisa dessa? Né? E, assim, estou lá fazendo um recurso agora, né? Provavelmente teremos um terceiro júri. Mas... Bom dia. Esse ano eu tive um caso na comarca em que eu atuava, em que mesmo eu alegando a tese principal de legítima defesa, ela não foi requisitada. Aí, retiro. Aí eu não consigo acreditar. A tese da legítima defesa como principal e subsidiariamente a desclassificação para lesões corporais. O membro do Ministério Público, como tese principal, foi uma desclassificação. É um assunto um pouco polêmico ainda, mas os jurados decidiram por desclassificar. Mas não foi requisitada a questão da legítima defesa. Esse é um outro ponto que me trouxeram aqui também para discutir. Mas veja só, eu vou pedir licença para você para dizer o seguinte: o juiz, esse juiz, no contexto, ele está certo. Você sabe por que ele está certo? Ele acredita que... Primeiro, não, porque o tribunal virou para ele e falou assim: meu filho, quando os jurados reconhecem a autoria e absolvem depois, está errado. Eles falaram isso para ele. Aí ele teve que fazer o júri novamente. Aí os jurados reconheceram a autoria. Ele pensa assim: eu vou perguntar se absolve, eles vão absolver, e eu vou ter que fazer um terceiro júri. Está entendendo? A lógica dele não é errada. O que está errado... evitar uma nulidade. O que está errado é a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, com todas as vezes. Aqui, ó. Pessoal, eu não sei de onde que tiram isso, porque é só jogar no site do STJ que aparece um rodo de decisão falando que não é caso de nulidade quando tem absolvição no genérico após o reconhecimento da autoria. A tese é única de negativa de autoria. Nós tivemos um caso desse lá no júri de Belo Horizonte, que gerou isso aqui. Esse caso é nosso. Está aqui, ó. O acórdão do TJ, o meu assistido, o recurso de apelação tem o meu nome aqui. O que o juiz fez? Ele mandou repetir a votação. O próprio juiz reconheceu a materialidade, 4-3 na autoria, 4-3 o jurado absolve. Aí ele vira promotor: doutor, mas tem contradição. Aí que é isso, doutor? Contradição nenhuma, os jurados quiseram absolver. Mas absolveram por que motivo? Não sei, eles são soberanos para decidir e decidem intimamente. Nós não podemos entrar nessa seara aí não. Não me interessa. O senhor vai proferir a sentença? Não, eu vou acolher o argumento do promotor e vou votar de novo. Vou explicar para os jurados
E aí, já entenderam, né? Para eles poderem, né? Enquanto não condenar, não acaba. Não. Pessoal, nós estamos falando a mesma coisa. E aí voltou e deu 4-3 de novo, reconhecendo a autoria. E aí, o jurado absolve? 4 não, 3 sim. Não absolveu. Fizemos a apelação. E aí, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vou ler um trechinho aqui para vocês do voto do TJ de Minas, aqui é muito curto, a parte que interessa. Aqui, ó, apelação criminal, homicídio e resignação defensiva, cassação do julgamento, decisão manifestamente contrária, não ocorrência, pena base, esse é esse caso aqui. Era uma assistida, era uma mulher, Adriana. Ela matou a irmã, deu uma facada. Não é esse caso, não. A Adriana é outro caso, é o seu caso lá da tese absolutória e desclassificatória. É esse aqui, ó. Apelação criminal, júri, tentativa de homicídio, quesitos. Jurados que após reconhecer a autoria, a materialidade, absolve o réu. Repetição da votação. Contradição não verificada, preliminar acolhido. Com a reforma processual, o terceiro quesito passou a ser obrigatório. É nula a decisão que, após os jurados absolverem o réu, manda repetir a votação, sob o argumento de que a única tese suscitada foi negativa de autoria. Beleza. Agora, olha o que o danado fala aqui, do relator, quando ele começa a analisar a preliminar. Fala da preliminar, arguiu a defesa, nulidade de julgamento, razão assiste à defesa. Na verdade, no julgamento da apelação número tal, da qual fui relator, caso semelhante, entendi ser nulo o julgamento. Beleza. Passaremos, possivelmente, para o segundo problema, que foi esse que eu enfrentei, que é o juiz virar e dizer o seguinte: não, tem contradição, vamos repetir a votação. Nestes mesmos casos aqui, vocês têm, eu já faço júri com isso aqui debaixo do braço. Isso aqui vai junto com a cópia dos autos, porque eu sei que vai entrar na sala secreta, dependendo do juiz, porque lá está uma rotatividade grande, porque o juiz presidente ele está afastado para acompanhar as eleições no TRE, Dr. Carlos Henrique Braga, talvez alguns de vocês aqui o conheceu, foi aluno dele, também dá aula em curso preparatório lá em Belo Horizonte. Então ele não está lá, cada dia está um. Então, quando cada dia está um, chegam uns caras lá que nunca fizeram júri, ou que fizeram um júri na vida, então você tem que estar preparado. Porque se o sujeito entender que entre a afirmação da autoria e a absolvição posterior à contradição, que teria que repetir a votação, está aqui municiado que não tem que repetir a votação. Segundo problema. E o terceiro problema é o Ministério Público apelar alegando nulidade do júri. Vocês têm armas para dizer que isso não é caso de nulidade. E como a apelação no júri ela só devolve aquilo que constou na petição de interposição, não poderia o tribunal afastar a anulação e de ofício cassar porque é manifestamente contrária à prova dos autos. Então essa hipótese não seria possível. Então, mas eles vão aprender, porque eles aprendem muito rápido a pancada, né? Muito rápido. Então, com certeza eles já sabem disso e já vão apelar pedindo novo júri em razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Doutor, deixa eu colocar outra situação aqui para esclarecer para os colegas, para a gente visualizar também essa atuação. No momento da sala secreta, eu tenho vivenciado isso com vários juízes, já aconteceu, acho que não é diferente do Daíra com os colegas que atuam no júri. Os juízes costumam ser extremamente tendenciosos na explicação dos quesitos dos jurados. Isso é um problemão. E naquele momento, teoricamente, a gente não pode se manifestar, né? Até a página 2. Então. Na hora que o juiz, né, levanta da cadeira e impunha o chicote para o lado do réu, você tem que levantar da cadeira. É aquilo que você fez, bater a mão na excelência, pela ordem. Eu tenho pulado, mesmo que o juiz insista na sua tendência acusatória, os jurados vão perceber que tem alguma coisa errada. Né? Então, eu gostaria que o senhor falasse para os colegas aí como ele se comportar. E outro ponto, que esse juiz que tem o trabalho em Paraná, ele tem o costume de fazer o seguinte: fez a votação, o oficial de justiça recolheu os votos, a urna está na mesa do juiz. Antes de ele abrir a urna, ele pergunta: senhores jurados,
Alguém quer repetir a votação? Quer mudar? Alguém se enganou, quer mudar o voto? Eu estou esperando o dia que algum jurado vai dizer que quer, aí eu vou dar um pulo, né? Até hoje nenhum jurado disse. Isso eu pergunto para ele, doutor, se quiser trocar, só vai abrir aí os votos e pegar o sim e trocar pelo não, como é que vai ser? Você vai, né? É coisa de maluco, realmente, pessoal, é um momento muito sensível do júri, é o momento da votação, né? Todo mundo está ali com um nível de tensão alto, você voltou para a adrenalina, que no júri você tem momentos de adrenalina, antes do júri começar, né? Você está estudando o caso, você está indo para o fórum, por mais experiência que a gente tenha, e a experiência é fazendo júri, sempre vem o friozinho na barriga, é normal que tenha, é bom que tenha para a gente até se concentrar. Durante o júri tem os momentos de tensão, o embate com o juiz, com o promotor, e na hora da votação. É muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ser aquele grito do um contra todos, também na sala secreta, ainda que conste tudo na ata, que vá anular o júri, mas pode ter certeza, se está nesse cenário aí, a chance de anular para que o réu teve uma outra oportunidade de ser absolvido é grande. Eduardo, eu tenho um caso, eu e o promotor, que nós desconfiamos seriamente que o juiz roubou na votação. Roubou. Eu e o promotor. Lá é o seguinte, como é que é aqui? Vocês têm um papelzinho dobrado com as palavras sim e não? Lá em Belo Horizonte são 2 tribunais do júri. O segundo tem uma ficha de plástico escrita sim e outra ficha de plástico escrita não. Aberta. Então, na hora que o oficial de justiça chega com aquele recipiente lá, ele joga, umas caem para baixo, outras caem para cima. Nossa, mas sigilo nenhum. Mas eu prefiro assim, porque que caiam as 7 viradas para cima, é raro disso acontecer. Mas ali não tem jeito do problema que a gente vivenciou com esse juiz lá. Você vê, o promotor desconfiar disso, e eu desconfiar, e a gente não combinou, não. Um dia, eu conversando com ele, que ele dá aula junto comigo, ele falou assim, você não desconfia que aquele doutor rouba na votação, não? Desconfio seriamente. Aí ele falou, teve um dia que ele decotou uma qualificadora lá, o juiz, decotou uma qualificadora, eu tenho certeza que deu 4-3 pela qualificadora, e aí é o papelzinho dobrado. No primeiro tribunal, o papelzinho dobrado. E aí ele era assim, ó. Vou tentar explicar aqui. Como se isso aqui fosse o papel, né? Aí o papel está fechado, chega para ele, sim, aí mistura tudo. Então até isso a gente passa em júri, Vou te falar, é um momento de extrema tensão. Estou brincando aqui, falando assim de uma forma, mas foi exatamente isso que aconteceu. Outra situação, Já aconteceu também no júri, na hora da votação, a promotora, era um período de faca branca, com faca. A promotora pegou uma régua e ficou assim. Nossa. Pô, sacanagem, né? Eu era muito inexperiente, então eu fiquei quieto, mas uma outra ocasião eu faria constar em ata, né, esse episódio para, de repente, uma novidade mais adiante, né, porque está coagindo os jurados, olhando os jurados e batendo para matar. Não, com certeza. A questão, para finalizar esse ponto da sala reservada, eu penso que nós não podemos deixar de interferir. Agora, como é que funciona? Porque aqui cada lugar é de um jeito, não é em Belo Horizonte mesmo. Tem um juiz que não explica depois, a lei diz o seguinte, terminou os debates, jurado, tem algum esclarecimento? Não tem. Então agora eu vou ler os quesitos e explicar isso antes de entrar para a sala. Segundo o código é assim. Então aqui, se os senhores reconhecerem, o réu está absolvido por a defesa tentou legítima defesa. Se os negarem, o réu não está absolvido. Ele teria que explicar. Isso é um momento de uma explicação pública. Nós ainda estamos no plenário, as pessoas que estão assistindo estão lá, a fiscalização aí, a explicação seria aí.
Alguns juízes não fazem isso. Terminou o debate, o jurado não quer esclarecimento, nós concordamos com a aquisitação, passa para a sala reservada ou tira as pessoas que estão lá para fazer a votação. Não sei como é que é aqui, tira as pessoas, né? Então tira as pessoas. Nesse momento, não tem mais que explicar nada. Nesse momento, pergunta sobre a materialidade. Podem votar? Sim ou não? Eu tenho uma grande dúvida se o juiz deve indicar esse voto aqui, sim, é com o Ministério Público, não é com a defesa. Eu tenho dúvidas sobre isso. Se isso é bom ou se isso é ruim. Quando você tem um corpo de jurados experiente, que já sabe quem é quem, já sabe o papel da Defensoria Pública, isso pode ser salutar. Pode ser salutar. Agora, quando os jurados estão ali pelas primeiras vezes, não conhecem bem, falar que é com o promotor, meu velho, é com o promotor que ele vai votar. Promotor pede o voto sim, defensor pede o voto não. Né? Qual que é a tendência? Pelo tudo que nós ouvimos ontem aqui do professor Hamilton, a tendência é que eles vão votar com o promotor. É a sociedade que tem a impunidade como a mãe de todos os males. Então o promotor, qual foi o discurso principal? Não sei se aqui com vocês é assim, mas lá eles falam 1h30, 1 hora mais ou menos 40 minutos, falando de impunidade, criminalidade, violência, e aponta para alguém que está ali, que significa aquilo tudo. Depois ele vai para o processo. Professor, o que acontece? O jurado, quando ele é experiente, essa explicação seria mais necessária ainda, porque ele dizer só simplesmente sim ou não, ele vai ficar perdido. Não, a explicação, no que eu disse aqui, ela aconteceu antes de ir para a sala, antes da votação. Já houve a explicação. É porque está me parecendo que está havendo ou duas explicações, uma antes e uma durante a votação, ou não faz a que é pública, que é onde você teria mais espaço e facilidade para arguir algum excesso na explicação. Não, não é bem isso, eu não falei isso. Por exemplo, a questão do quesito obrigatório. Eu já interferi, inclusive na sala, quando o juiz disse o seguinte: os senhores acabaram de reconhecer a autoria. Então, os jurados afirmaram a materialidade e afirmaram a autoria. Aí ele vira e fala assim: agora é a pergunta obrigatória. Aqui a defesa não tem tese. Excelência, pela ordem. Eu tenho tese, sim. Ela sempre A minha tese de negativa de autoria está inserida aí. A pergunta concentra todas. Fiz isso tanto que agora eles não falam mais. Interferi, porque eu tenho certeza que esses caras devem falar isso aqui também. A defesa não tem tese. A tese da defesa os senhores já derrubaram lá em cima. O que ele está falando? Digam não. O jurado absolve o acusado? Digam não. Então tem que interferir nessa hora, porque você está... Mas, Eduardo, Dayan, Daniel, vocês no plenário do júri, durante os debates, na sua fala, você tem que falar isso. Você tem que falar: olha aqui, hoje, acho que foi, não sei se foi, desculpa o seu nome, acho que foi você que me falou isso, eu ouvi você falando, se você errou, quando você afirmou a autoria, você tem uma chance de corrigir seu erro, um ótimo argumento, mas acrescente que a pergunta sobre a autoria volta nessa do jurado absolve acusado. Aqui não é só para caso de excludente de licitude, culpabilidade, não. Aqui o princípio do projeto que foi encampado na pergunta do jurado absolve acusado é questionar todas as teses defensivas absolutórias. A negativa de autoria volta ali. Então esse é o momento de você interferir, excelência pela ordem. E você falou isso 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, ele não fala mais. Fica, na minha visão, fica o aprendizado. Só para a gente encerrar esse bloco, fazer um intervalo de 10 minutos, essa questão da explicação do magistrado, dos jurados, do voto, se é o sim, se é o não, voltando ao meu velho magistrado de Paraná. Cada um com seus problemas. Cuidado para você não falar o meu juiz, o meu juiz, o meu juiz é foda. Fazer o seguinte, materialidade. Aqui, a acusação pede o sim, né? E a defesa não discorda. Não discorda, né? Então, qual o voto válido aqui? É o sim. Então, o voto válido é o sim, né? Então, o oficial vai passar recolhendo o voto sim. Pega o voto válido. Não, o voto sim. Não, ele fala, o voto válido é o voto sim. O não é o descarte. E ele vai passar recolhendo o voto acabou, sim. né? Foi para baixo. Só suas considerações sobre isso e a gente fala um debate de 10 minutos. Ok.
Eu vou falar o quê, né, num negócio desse? Mas, enfim, não precisava de tanto. Eu acho que, sabe, que nesses atos que o sujeito mostra o lado que ele está ali. Né? Ele está mostrando nitidamente que lado que ele está ali. Quando ele vira e diz... Nisso eu não tenho muita reclamação, nunca trabalhei com nenhum juiz que fizesse algo parecido com isso. O que eu não vejo problema também, se você não está discutindo a materialidade, né, você fez um júri, às vezes, pessoal, você ficou ali 12 horas fazendo o júri, aí o jurado vai negar a materialidade, no caso que tem um laudo, você vai ter que fazer esse júri de novo. Também vamos pensar, inclusive, na gente, quantas horas você podia estar com sua família, com sua casa, né? Vai ter que voltar e fazer um júri complexo. Então... Não, eu mesmo falo, na hora quando eu vou explicar os quesitos, aqui, a defesa pede o voto sim para a materialidade. Estou pedindo o voto sim, está o laudo aqui, até por uma questão de credibilidade, eu acho que penso que nós, como defensores públicos, devemos diferenciar a nossa atuação. E é na credibilidade. Na medida que você vai adquirindo isso, as chances de êxito vão aumentando. Então, eu não me oponho ao juiz. Agora, não precisa de, né, mostrar essa feição então, autoritária e parcial. Vamos. Então, no segundo bloco, a gente vai fazer um intervalo de 10 a 15 minutos agora. No segundo bloco, eu gostaria de a gente comentasse aqui sobre a importância da entrevista com o réu, a entrevista reservada com o réu e com a sua família. Né? Eu acho muito importante isso. A questão do preconceito social da sociedade com o defensor criminal, especialmente do júri, essa questão da empatia que deve ter a defesa com os jurados, que muitas vezes votam por empatia, e a questão se é válido ou não orientar o réu a não comparecer no plenário em determinados casos. Então a gente vai discutir sobre isso no próximo bloco. Beleza. Tudo bem. Continuando ainda nos pontos que chegaram para que a gente pudesse discutir, além daquilo que o Eduardo anunciou no final da primeira parte, o Dayan me disse que teríamos 2 outros problemas para discutir. No mínimo. O Diego já disse ali, na inversão da ordem dos quesitos, quando existe tese absolutória principal e desclassificatória para lesão subsidiária. Os juízes não quesitam primeiro a tese principal, o jurado absolve o acusado, ao argumento de que eles precisam primeiro fixar a competência, é a rotina da capital. Então isso aí deve ser um problema mais do Dayan, e o Diego também vivenciou isso aí fora. Né? A grande questão aqui é a interpretação do artigo 483. E me desculpem a doutrina, porque eles, na grande maioria, sabem muito pouco de júri, porque fizeram muito poucos júris. Eu conheço pouquíssimos autores que têm história de tribunal do júri. Essa história de fazer, igual o Daniel estava falando ali, 100 júris em 6 meses, né? De ser titular de uma vara de júri sozinho, do Eduardo, o Dayan subir uma capital, fazer júri de repercussão. A nossa vivência de júri nos autoriza a perceber certas situações que a gente não consegue concordar com alguns autores. Essa história de fixar a competência primeiro que decidir se absolve o acusado, isso viola a garantia da plenitude de defesa, que está lá no número 1, na linha A do inciso 38 do artigo 5º, ponto número 1, no júri a plenitude de defesa vem primeiro. Então essa história, quando você tem uma tese subsidiária, alternativa, eventual, que leva a uma desclassificação, que teria que perguntar primeiro a tese desclassificatória, porque ela implica na definição da competência, antes da pergunta do jurado absolve o acusado, subverte a sua defesa. Que defesa que você fez para os jurados? O que você pediu para eles? Quanto tempo você gastou para falar da legítima defesa? E aí, eu vejo que o maior problema disso é na tentativa. Na tentativa é que é o grande problema. Porque tem aquele quesito que desdobra, que é, assim agindo, o nosso assistido deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Se você, nesse caso que eu falei para vocês aqui mais cedo, a Adriana deu facada na irmã, que morreu. 2 irmãs discutiram lá, a Adriana usava droga, e a irmã vítima interferia na criação do filho da Adriana. Ela pegou uma faca e deu uma facada na irmã que morreu. Morreu? Não, tentativa de homicídio. E aí, qual foi o problema? Nós fomos para o júri com a tese de absolvição, legítima defesa, e uma tese de desclassificação. Não lembro se era desistência voluntária, se era... Não, tentativa. Por isso que eu voltei aqui, porque trata-se de uma tentativa. E a tese principal, que eu gastei no meu tempo praticamente 2/3, era a de absolvição legítima defesa. Então, como é que vieram os quesitos? Vieram materialidade, autoria, tentativa e o jurado absolve o acusado. E todos na doutrina vão dizer que é assim. Os tribunais estão dizendo que é assim. Procurando uma outra coisa, um outro aspecto que é o último ponto aqui, encontrei uma decisão do STJ dizendo que é exatamente assim. O da tentativa tem que vir antes. Porque ele está dentro de uma estrutura que você não teria como separar. Qual que é a estrutura? Vamos lá. Então, da absolvição tem que vir antes, quer dizer. No meu entendimento, a absolvição tem que vir antes. Antes da tentativa. Porque você não sustentou a legítima defesa e na eventualidade a desclassificação para lesão corporal, por desistência voluntária. Foi isso que você sustentou. E aí o que acontece? Se o jurado desclassifica, a tese de absolvição vai ficar prejudicada, não apreciada, porque o juiz vai aplicar a pena da lesão corporal. E às vezes o jurado quer votar com a defesa. Ele quer votar com a defesa. Aí, no momento da tentativa, ela diz, com a defesa, vote não. Aí ele tira a possibilidade de E qual é o argumento para não votar o jurado absolve o acusado? Fixação de competência. Os jurados primeiro têm que dizer se eles são competentes ou não. A competência, lá no artigo 5º, inciso 38, está na linha D. Competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas na linha A está a soberania, está a plenitude de defesa. Então, a plenitude de defesa tem que ser, né, nessa ordem de gradação, ela está na frente da competência. Então, entre votar sobre absolvição e sobre desclassificação na tentativa, ou, no seu caso, que salvo engano foi lesão corporal seguida de morte. Não, foi tentativa. Tentativa também. Tem que perguntar primeiro ao jurado. Agora, nós, ontem, num dado momento, nós saímos aqui para jantar, e eu tive o prazer de sentar de frente para o professor Hamilton, e eu relatava para ele uma frustração, que eu não consigo aceitar essa frustração, que foi, logo que a lei de cautelares entrou em vigor, foi dia 4, salvo engano, de julho de 2011, eu no dia 5 impetrei um habeas corpus, porque o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Ele recebeu o APF 24 horas e veio com a decisão de 3 laudas convertendo o flagrante em preventivo. Não sei se isso acontece aqui. Normal. Pessoal, mas o que diz o artigo 311? O que diz o artigo 282, parágrafo 2º? O 311 é o seguinte: é possível decretar prisão preventiva de ofício se no curso da ação penal, durante o inquérito, tem que ter requerimento do MP ou representação do delegado. 282, parágrafo 2º, diz o seguinte: aplicação de cautelares, de uma maneira geral, de ofício durante o processo. Durante a investigação, requerimento do MP, representação do delegado. Parágrafo 3º, 282, vai aplicar cautelar, a regra é o contraditório, ouvir quem vai suportar a medida, salvo em 2 casos, urgência e risco de ineficácia da medida. Qual é a urgência de converter a flagrante preventiva que o cara já está preso? Qual é o risco de ineficácia de ouvir a Defensoria Pública antes de converter o flagrante preventiva se o cara já está preso? Nenhuma. Aí o juiz, lá em Belo Horizonte, disse assim: doutor, mas eu tenho que decidir isso em 24 horas. Eu falei: doutor, onde é que está isso na lei que você tem que decidir em 24 horas? 24 horas é para confeccionar o APF e mandar para você.
24 horas é para mandar para a Defensoria Pública. Não tem prazo para o juiz decidir. Ué, mas o réu está preso. E o senhor está soltando ele quando o senhor converte em flagrante preventivo? Não, o senhor está mantendo ele preso. Então é a bondade dos bons do AUI, né? Você vê que o juiz está preocupado com o réu que está preso, que precisa de decidir rápido. Mas a decisão rápida dele é de converter o flagrante em preventivo e aniquilar a minha possibilidade de discutir a prisão ilegal. Quando o juiz converte o flagrante em preventivo e o flagrante é ilegal, não tinha o flagrante, ele muda o título da prisão, o cara deixa de estar preso em flagrante e passa a estar preso em preventiva. Eu não tenho como mais discutir aquela prisão. Não tenho mais como discutir. Ele acaba com a minha possibilidade de questionar a ilegalidade da prisão feita pela polícia. Ele transforma, eu chamo isso de alquimia. E aí eu impetrei mais de 150 habeas corpus e tomei 150 nãos. Firmei a seguinte jurisprudência no TJ de Minas: o juiz pode decretar prisão preventiva de ofício durante as investigações. É por isso que eu não faço dessa. Mas aí para não criar jurisprudência. Claro, sem esse aspecto, mas independentemente disso. Aí eu contei isso para o Hamilton, aí ele virou e falou assim: está coberto de razão. Eu falei assim: pois é, mas eu parei, desisti dessa história, não impetro mais habeas corpus para discutir isso e tal coisa. Ele falou assim: mas a gente vai perder. Tem caso que não adianta, nós vamos perder, nós vamos ganhar tudo. Aliás, nós vamos ganhar muito pouco na defesa das pessoas. Olha o que nós estamos discutindo, pessoal. É uma estrutura toda montada, é um processo penal que é estruturado para ser um instrumento de repressão do cidadão, que é submetido a esse processo penal. É o juiz que faz parte do aparato policial, o juiz que pensa que ele é polícia. Então o que acontece? Essa da absolvição vir antes da tentativa, se nós já não perdemos, nós vamos perder. Mas eu entendo que a gente deve ainda lutar. Eu encontrei um acórdão do STJ de 2000. Não tem a data dele aqui. É um acórdão muito antigo, 1999. A quesitação ainda era aquela tradicional. Mas isso pouco importa. Por quê? Porque a discussão aqui ainda é a mesma, Dayane. Veja o que o STJ decidiu na época: recurso especial, processo penal, homicídio, nulidade proferida pelo Tribunal do Júri por indevida inversão da ordem de quesitação. Inexistência da alegada nulidade. Quem recorreu aqui foi o Ministério Público. O quesito referente à existência de legítima defesa deve preceder ao relativo à desclassificação do delito de homicídio simples para lesão corporal, seguida de morte, por tratar-se de quesito que importará a caso acolhido na exclusão da ilicitude da conduta, ausência demais de qualquer prejuízo oriundo de tal atitude. Então se quiser citar ele aí, Diego, RESP, número 244, 244.038/PA, Pará. 244.038, Pará. Eu tive esse caso aqui da Adriana, que ocorreu isso, era uma tentativa, o juiz quesitou primeiro a tentativa e a absolvição. Só que eu dei azar. Por quê? Porque os jurados não desclassificaram. Disseram não para reconhecer a tentativa, né? Assim agindo, deu início? Sim. E enfrentar a pergunta do jurado absolve acusado. Disseram não. Aí no meu recurso, por onde que o Tribunal de Justiça saiu pela tangente? Não há nulidade, porque não houve prejuízo. Porque eu teria prejuízo, e eles iam ter que enfrentar a tese, se eles, jurados, tivessem dito não para a tentativa, desclassificando o juiz a aplicar a pena da lesão corporal, e a tese de absolvição ficou sem apreciação. Mas a minha tese de absolvição foi apreciada pelo jurado, que foi uma mera, o cara colocou no voto aqui, foi uma mera inversão. Ainda que você tenha razão, a sua tese de absolvição foi apreciada. E como isso não se repetiu mais, então, eu não tenho posicionamento do Tribunal de Justiça. Fiz pesquisa em vários tribunais. Nós temos, isso talvez seja um ponto, que vocês que estiveram lá em BH, naquele primeiro Congresso Nacional do Júri, se lembram que nós criamos um grupo de e-mail com defensores de todo o país que trocam experiências sobre o Tribunal do Júri. Não sei se se alguém daqui está nesse grupo.
do júri, aquele que nós criamos lá em Belo Horizonte. É muito pouco, ele está muito pouco movimentado, mas de vez em quando o pessoal de São Paulo manda alguma coisa. O fato é que eu mandei um e-mail questionando isso, e 2 defensores me responderam do Rio e de São Paulo, dizendo, aqui não tem nem discussão sobre isso. A pergunta sobre a absolvição vem antes da pergunta da tentativa. Isso aqui não é problema para nós. É o que a gente pode bater, né? Na verdade, eu tenho que optar pela tese que eu vou defender. Porque nas duas eu não posso ir, porque confunde o conceito de sentença, a juíza não faz questão de explicar. Para eu explicar e eles entenderem, eu levo um tempo gigantesco da minha fala, que eu poderia estar batendo em cima da tese. Então eu opto, ou eu peço a legítima defesa e esqueço a parte da desclassificação, ou eu esqueço a parte da legítima defesa e vou para a desclassificação. Tudo bem, cara, mas vai ter caso que vai ser necessário as duas. Entendeu? Vai ter caso a ser necessário as duas. Vai por lá abaixo. O defensor já está convencido de que não pode as duas, né? Você tá deixando de levar uma tese porque você está pensando assim, não vai adiantar eu fazer isso porque... Eu já tive experiência de tentar várias vezes e toda vez ele é condenado. Mas aqui em Rondônia, na comarca São Miguel, a juíza classificamente. Primeiramente, quesita a absolvição para depois ir para a tese da classificação. Mas na tentativa? Que bom que seja na tentativa. Porque quando é no consumado, isso é menos difícil. Quando nós temos homicídio consumado, é menos difícil, porque a pergunta vem lá, materialidade, autoria, o jurado absolve. Quis produzir o resultado morte, no caso de lesão corporal seguida de morte, assumiu o risco de produzir o resultado morte, tudo bem. Não é difícil fazer isso, né? Aí não tem problema, o engraçado é esse, né? Aí não tem... Pô, mas se fosse tentativa? Não, tentativa tem que perguntar primeiro. Por quê? Porque é competência. Mas no consumado não tem o mesmo problema? É incoerência, né? É incoerência. As razões recursais, com base apenas no 483, parágrafo 4º, no conforme o caso. Porque ele fala, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz secular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito. Conforme o caso. Esse conforme o caso é sustentei uma tese absolutória, então ela vem antes. Você roubou a minha... Procuradoria de Justiça deu parecer favorável. Aqui. E o TJ? Está concluído desde junho. Olha só, olha o que eu escrevi aqui, muito rapidamente, para você perceber que nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Extrai-se da ata que as teses defensivas apresentadas aos jurados foram a legítima defesa e a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte. Destaque-se que, além da tese absolutória ser mais favorável até do que a desclassificatória, o disposto no parágrafo 4º do artigo 483 estabelece que a pergunta sobre desclassificação do crime pode ser feita antes ou depois da pergunta sobre a absolvição do acusado, conforme o caso. Aí eu pergunto, interpretando-se esse dispositivo, se chega a uma conclusão inevitável. A pergunta sobre a desclassificação do crime no tribunal do júri tanto pode ser anteceder a pergunta sobre a absolvição do acusado, como pode ser posterior a essa. Fica então a questão, quando será então anterior à pergunta sobre a absolvição e quando lhe será posterior? A resposta só pode ser dada a partir do caso concreto, ou seja, se a defesa sustentou tese absolutória e também tese desclassificatória, ou se somente sustentou tese desclassificatória. Se você só sustentou tese desclassificatória, pergunta primeiro que é o que você quer. A da absolvição, ela entra como obrigatória, como ela entraria em qualquer caso. Sim. Agora, se você sustentou as duas, a absolvição tem que vir primeiro. Pode deixar aí para o público esse filme. Eu ainda sou mais radical. Eu acho o seguinte, se o quesito ele é obrigatório, o jurado absolve o réu. Antes de quesitar a materialidade e a autoria, eu acho que já tinha que vir primeiro. Porque se já pode absolver sem motivação, e mesmo no caso de sim para a materialidade, sim para a autoria pode absolver, no meu entendimento, o quesito obrigatório tem que ser o primeiro. Antes de qualquer coisa, o jurado absolve o réu. E aí depois... Não, ele está dizendo o seguinte, a primeira pergunta que devia ser feita para o jurado. O jurado absolve o acusado. A primeira pergunta para qualquer júri. O jurado
tentativa, já que não tem justificativa, então se ele pode dizer sim para a autoria, pode dizer sim para a materialidade e depois absolver, por que ele não absolve logo no início? Você é do Rio Grande do Sul ou da Bahia, moço? Da Bahia. Pelo estereótipo ou por cidade? Não, pelo raciocínio. Obrigado. Eu sou Raciocínio é ótimo. Difícil é emplacar isso com uma lei, né? Difícil é emplacar isso com a lei que dá uma ordem para os quesitos, né? E outra, e se você não tiver tese absolutória, como é que faríamos? Perguntaríamos assim mesmo, em primeiro lugar? Né? Sim, mas a minha questão, eu concordo com você, tenho só dúvida se eu não sustentei tese absolutória. Mas acho fantástica a ideia, vou comprá-la e vendê-la citando a fonte. Outra questão. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite, né? Falando de questão, cadê os defensores, os novos? Levanta a mão, mas nem conheço todo mundo ainda, né? Eles estão aqui, perfeito. Então, você não. Jamais. Entendam o seguinte, a perplexidade que causa isso, no primeiro júri que vocês pegarem e fizerem, levantarem a tese absolutória, mas se for uma tentativa, e que automaticamente você olha o processo e fala, não tem nada, eu vou ter que ir para desclassificação. Vocês vão bater nisso. A tese principal é a tese absolutória. Vocês estão convictos que a argumentação de vocês vai ser acatada e vai vir a absolução, né? Senão não dá nem para começar o júri, tem que acreditar no que está falando. O que acontece? Primeiro, vocês vão ter que vencer o diacho da tentativa. E começa assim. Fulano de tal, assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio. E aí, se não houver a inversão dos quesitos para que a absolvição venha primeiro, e foi isso quando eu comecei, eu me tremi todo. A primeira vez que eu fui explicar isso para os jurados. E eu, na cara de pau, falei, eu quero o sim. Eu quero que vocês respondam o sim aqui. Aí o jurado tinha assim, como assim? Que ele iniciou um crime de homicídio? Isso, sim. Para poder Digam responder sim, por quê? sim Porque depois, só assim vocês vão poder dizer não no quarto quesito. O jurado absolve o acusado? Não. Não, Então, sim, como né? eu Sim. sei, Sim. perdão, o jurado absolve o acusado? Sim. Vocês têm que responder sim a todos os quesitos. Mas quando o juiz lê, Dá um nó na cabeça do de jurado. tal, deu início à execução do crime de homicídio, aí o cara quer absolver, ele vai dizer não. Aí pronto. Aí, Daí a necessidade de inverter o quesito, para que a tese absolutória venha primeiro. Não absolve não. Então tá bom, continua. Desclassifica então. Então é muito difícil para o defensor explicar o quesito e ainda mais difícil para o jurado entendê-lo. Então daí a necessidade de brigar por essa inversão. A competência aqui me parece que é um argumento absolutamente ridículo. Porque se ele absolveu, ele reconheceu que a competência era dele. Se ele não absolveu, ele ainda está trabalhando a questão da competência, porque ele pode se classificar. Então confirmou tudo. Não absolvo, mas também eu não absolvo e desclassifico. Ué, por que ele não absolveu? Porque ele não era competente, tanto que ele desclassificou. Então não há nenhuma incongruência, não há nenhum problema em fazer essa inversão, né? E se ele absolveu, com muito mais razão, ele fixou a competência. Não está havendo realmente uma dificuldade com os juízes, já que eu já vou logo adiantando que eu resolvi isso lá no segundo tribunal do júri tomando café. Não foi com recurso. funciona também. Café, dei um presentinho para o juiz, Bombom. documentado. Excelência, esse livro é meu, mas aqui é nosso, para a gente usar. E olha só que coisa interessante que tem aqui, comentando lá no 483, que bacana o parágrafo. E foi por aí. Então, dá um presentinho para o juiz, dá um Auri Lopes Júnior para ele, o código anotado do Pachete, senta com ele e toma café. Infelizmente é assim, ó. Porque eles estão acostumados com o que é antigo. Nos juízes substitutos pode haver alguma facilidade nisso, mas os juízes mais antigos, até hoje na capital nós usamos o procedimento antigo. É o juiz que faz a pergunta, depois o promotor, depois o defensor. Tenta mudar isso aí. É porque é lei, né? Vai falar? Tem um outro ponto. Ah, você vai falar? Pode falar. Não, eu ia passar para outro tópico, né? Pela adiantada hora, né? Sei que o senhor tem que viajar. Deixa eu só te interromper pelo seguinte.
esse outro tópico é uma questão absolutamente técnica e tal. Eu não sei se seria o caso, de repente, se alguns colegas tiverem alguma outra ponto para a gente trabalhar. O técnico da discriminante putativa, né? Às vezes isso aí é muito, assim, acho que a gente tem outras coisa questões que a rara gente para pode levantar. trabalhar. Exato. Tudo bem, se deixar para fim. Pessoal, principalmente os novos defensores recém-posados, se tiverem dúvidas, né, aproveitem a oportunidade, vamos, né, questionem mesmo. Eu queria colocar aqui para o colega Flávio algo que a gente comentava ontem, a questão do réu preso ser orientado pelo defensor público em determinados casos, não comparecer no plenário, ou seja, não se apresentar no plenário, ficar lá no presídio. O que o senhor acha sobre isso, né? Principalmente em casos que ele confesso, crimes bárbaros, né, que ele vai virar um saco de pancada lá no plenário. Bem, Eduardo, eu tenho alguma dificuldade com a ausência do nosso assistido em plenário. Estou tentando alcançar uma compreensão dos meus colegas. Lá nós temos 2 tribunais do júri na capital. E no segundo, eles têm, assim, firmes que o acusado, no caso nosso assistido, ele tem que ficar calado sempre. Não fala em momento algum. Eu temo isso, porque quem está julgando o nosso assistido no tribunal do júri é o cidadão, servidor público, dona de casa, estudante, professor. E que visão que essa pessoa tem de um sujeito que fica calado, ou de um sujeito que preso, porque para ele não ir preso, ele tem que fazer um requerimento de dispensa de comparecimento, assinado por você e por ele, está lá nos autos. Óbvio que o promotor não vai poder falar disso.